Alô, boa noite. Podem sentar, por favor. Bom, irmãos, como já foi dito pelo pastor Cristiano, hoje nós vamos dar sequência na nossa série de sermões no livro de Atos, no capítulo 15. Então peço que os irmãos abram, por favor, e deixem suas Bíblias abertas em Atos capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 21. E ao longo do sermão nós vamos estar voltando ao texto também. Diz assim a palavra de Deus. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Amém. Irmãos, vamos orar rapidamente. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te louvamos pela oportunidade de desfrutarmos da comunhão dos santos, Senhor, e em família, Deus, como um corpo, recebermos de Ti, aprendermos da Tua palavra e sermos ainda mais, Deus, a cada dia mais, conformados à imagem do Teu Filho. Pai, eu peço que nesse momento o Senhor me use, Deus, a despeito de todas as minhas imperfeições, para falar com os meus irmãos, que os ouvidos deles estejam prontos, Senhor, dispostos como terrenos férteis à semente da Tua palavra, e que tudo aquilo que não provenha do Senhor, que porventura eu diga, não encontre morada nos corações, nem nas mentes deles, mas apenas aquilo que provém do Teu trono para os corações de cada um deles, Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, novamente, o pastor Cristiano, no início do culto, ele falou sobre nós sermos um só povo, a família da fé, como o apóstolo Paulo vai falar mais à frente.
E talvez aqui a gente esteja diante da primeira grande controvérsia da igreja, ou a primeira grande crise familiar, né, dentro dessa família da fé. Bom, como introdução, eu queria lembrar com vocês de uma outra crise familiar que a Bíblia nos relata e que passou a ter um significado diferente para mim quando eu obtive, por meio de um livro do pastor Augusto Nicodemos, um conhecimento a respeito do significado dos nomes de Caim e de Abel, né? Eu não sei para vocês, mas para mim sempre pareceu algo um pouco fortuito, um pouco meio que sem sentido, a forma como Caim toma ódio por Abel, diante do sacrifício que Abel faz e é aceito, e não o dele, e o mata. Mas quando a gente vê o significado dos nomes de Caim, as reações de Adão e de Eva mediante o nascimento de um e o nascimento do outro, isso começa a tomar um sentido um pouco mais encorpado na nossa mente. O nome de Caim, ele significa adquirido ou lança, e quando Caim nasce, Eva diz, né, obtive um varão com o auxílio do Senhor. Então, a interpretação que a maioria dos teólogos tem é que na cabeça de Adão e de Eva, o varão descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente era Caim. Então, Caim, ele nasce recebendo essa esperança e ele cresce sendo tratado como o grande homem, o grande herói da história, não apenas da sua família, como de toda a humanidade. E por isso, sugere-se que a raiz do nome dos irmãos, porque ao passo que Caim é adquirido, lança, obtive um varão com o auxílio do Senhor, Abel significa efêmero, vaidade. A mesma palavra que é utilizada em Eclesiastes para falar de vaidade é o nome de Abel. Então é como se Eva estivesse dizendo, eu não precisava desse. Deus não precisava ter me dado ele. Ele só precisava ter me dado o primeiro. Esse aqui é um bônus. Então, tá bom, obrigado. Só que esse efêmero, esse sopro, essa vaidade, mais à frente vai oferecer um sacrifício a Deus que vai ser aceito. E não o do grande herói Caim, do escolhido, do belo Caim. Então, a gente vê que Caim ele cresce sendo visto como o principal, o predileto, a esperança da sua família. Então, diante de um sacrifício que é feito pelo irmão, onde ele é preterido, o ego dele tem uma ferida tão grande que a partir dali surge um ódio e uma desordem que se estabelecem ao ponto de o primeiro assassinato da história acontecer. Por que eu estou falando sobre essa crise, irmãos? Porque mais à frente nós vamos refletir juntos sobre o texto de Atos 15 e a gente vai ver que talvez parte da controvérsia que estava acontecendo era por conta dessa síndrome de Caim ter se instalado no coração dos judeus. Deles olharem e falar, não, calma aí, nós somos o povo especial de Deus. Como assim agora os gentios, os impuros, os idólatras, os pagãos, os imorais recebem a mesma graça que nós? Não, tem alguma coisa errada. Eu sou especial. Tem que existir uma hierarquia entre nós. Nós não podemos ser alvos da mesma graça. Então, irmãos, a ideia aqui, né, não é pregar em absoluto contra o mérito pessoal, a meritocracia, mas apontar que diante de Deus, no reino de Deus, no que tange a salvação, esses conceitos não fazem nenhum sentido. Eles não se aplicam. Não importa a etnia, não importa a classe social, não importa o sobrenome, não importa o nível de escolaridade, não importa absolutamente nada. Todos os homens são salvos única e exclusivamente por uma única pessoa, por um único ato, por um único amor. E é em cima disso que a gente vai estar trabalhando ao longo do texto, né? Agora, já partindo para o texto, Lucas ele já começa falando sobre a controvérsia, né? Mas só para a gente retomar um pouco o que aconteceu antes, Paulo e Barnabé eles tinham acabado de retornar da sua primeira viagem missionária, onde nessa viagem missionária já se observou a mesma coisa que era vista durante o ministério terreno de Cristo, que era o quê? Uma grande oposição, principalmente tendo origem dentro dos judeus.
Nós vimos nos sermões anteriores que as principais oposições que Paulo enfrentou tiveram origem com os judeus. Os judeus, achando que a mensagem dele era uma espécie de deturpação da lei, era uma afronta ao Antigo Testamento, uma afronta aos estatutos mosaicos, e por conta disso se levantavam, incitavam a população local contra ele, e as perseguições eram alimentadas muito por conta dos judeus. E não somente isso, mas também um grande crescimento da fé em meio aos gentios, né? Onde esse crescimento da fé entre os gentios teve como a sua sede, que inclusive no futuro vai se tornar a grande sede da igreja dos gentios, que é a Antioquia. Por isso que, talvez por isso, né? Não é uma certeza, mas é uma possibilidade que é aventada entre os comentaristas, de que esse problema ele não estava acontecendo só na Antioquia. Esse problema já estava acontecendo, por exemplo, na Galácia do Sul, que é o livro que nós temos na Bíblia, a Carta aos Gálatas. Ela foi escrita por Paulo para a Galácia do Sul, por volta do ano 48 ou 50 depois de Cristo. Então, o mesmo problema que estava acontecendo, que Lucas narra aqui, já acontecia em outros lugares. Mas talvez Lucas tenha escolhido falar sobre o problema em Antioquia, porque lá era a sede da igreja dos gentios. Então era como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha só, esse problema, eles foram numa igreja que praticamente não tinha judeu e foram lá colocar esse jugo sobre os judeus. Eles foram lá nos judeus que não tinham nenhum conhecimento da lei e tentaram impor isso também a eles. E é interessante, irmãos, falando sobre essa oposição dos judeus e a boa aceitação dos gentios, no livro Esperança em Tempos de Medo, Tim Keller, ele fala sobre como a igreja dele, para quem não sabe, é em Nova York, né? Era em Nova York. E ele fala nesse livro sobre, que é durante a pandemia que ele escreve esse livro, ele fala sobre o quanto o cristianismo teve um crescimento muito grande, um sucesso muito grande nas regiões mais pobres de Nova York. Ao passo que nas regiões mais ricas, o orgulho e o ego eram as principais barreiras que ele encontrava nos corações das pessoas que não queriam ser evangelizadas. Pessoas que se achavam boas demais para se submeterem à religião, ou até mesmo que não precisavam, que a religião era um adicional, seria um adicional irrelevante para eles. Então, nós precisamos ter isso em mente ao longo do sermão, porque nós vamos ver como, mesmo que revestida de piedade, qualquer adicional que nós colocamos a Cristo na salvação se torna, na verdade, uma barreira para o verdadeiro evangelho. Se torna uma barreira para a graça salvadora de Cristo. E aí, o que eles estavam dizendo, né? Se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Então, logo de cara, Lucas já deixa claro que tinha por parte de alguns judeus uma visão, era uma visão de que o cristianismo era não mais do que uma nova seita dentro do judaísmo. Assim como existiam os saduceus, assim como existiam os fariseus, assim como existiam os essênios, existiam também os cristãos. Então é todo mundo judeu, todo mundo tem que subscrever a lei de Moisés, todo mundo tem que se submeter ao Antigo Testamento como mandatório, e entre eles estão aqueles que creem que Jesus era o Messias. Ponto. Inclusive o historiador Flávio Joséfo, que era judeu, ele descreve os cristãos como uma seita judaica, só que ele fala que é a seita mais estranha de todos. E aqui teria menos pontos em comum com o restante. Então, o que a gente vai ver ao longo do concílio é a constatação bíblica, né, de toda a liderança da igreja, presbíteros presbíteros e apóstolos, que eram, na sua plenitude, judeus, de que não se trata de uma nova seita, mas sim da religião absoluta, da única religião verdadeira, do cumprimento perfeito da lei e das profecias do Antigo Testamento e do estabelecimento definitivo do povo de Deus e do reino messiânico na terra. O reino do Messias começa com a vinda de Cristo. Ele estabelece um novo reino. Então, toda a espera que o judeu tem a partir daquele momento não tem mais sentido. E é exatamente em cima disso que nós vamos ver Pedro, principalmente Pedro e Tiago, argumentando. Outro ponto que é importante nós ressaltarmos, né, que Lucas deixa claro aqui na primeira perícope do texto,
é que o grupo de Barnabé e de Paulo, ele foi encaminhado pela igreja. Não foi uma decisão autônoma de Paulo e de Barnabé de reunir um grupo e falar, cara, a gente tem que ir lá para Jerusalém para bater o martelo sobre isso. A igreja tinha o anseio de ter o conhecimento, ter um entendimento amplo da fé apostólica, baseada nas Escrituras, ratificada e reconhecida por lideranças bem estabelecidas na igreja. Então, a partir do momento que surge uma controvérsia dentro da igreja, a igreja se preocupa em saber o que é verdadeira fé. Não em cada um buscar no Google, no YouTube, no ChatGPT, o que é mais conveniente, qual verdade que eu acho mais legal para mim. Então, nesse momento, nós vemos um comportamento que vai guiar a igreja ao longo da sua história contra as maiores heresias que se levantaram contra a nossa fé. Os concílios, aqui é o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Então, ao invés de simplesmente criarem a sua própria verdade, né, cada igreja local decidindo o que ela vai crer, as igrejas enviam os seus líderes, seus presbíteros, para Jerusalém, para a sede da igreja, para ali receberem a fé apostólica, ratificarem o entendimento comum da igreja, da tradição, para que possam viver de maneira fiel a fé que decidiram crer e não de maneira sectária como seitas isoladas. E Lucas também fala, né, que esses irmãos, já no versículo 5, quando ele fala sobre aqueles que são os membros dos partidos dos fariseus, é importante que Lucas ele não coloca em xeque a fé desses irmãos. Lucas não diz que eles eram falsos cristãos, como Lucas fala em outros pontos sobre outras pessoas que aparentemente tinham abraçado a fé, mas que não eram genuinamente convertidos. Lucas ele coloca como se eles tivessem de fato crido. Porém, e acredito que todos aqui já passaram ou estão passando por isso, um período onde mesmo tendo depositado a nossa fé em Cristo, nosso entendimento ainda não está amadurecido. Então, muitas crenças distorcidas ainda tomam lugar no nosso coração, na nossa mente, e por vezes nós precisamos de orientação de outros irmãos, de pessoas mais experientes, para crermos de acordo com aquilo que diz a Escritura. Então, eles ainda estavam agarrados a uma visão farisaica de conquista da salvação por obras, de merecer a salvação por algum meio. E é em cima disso que se coloca toda a controvérsia que está se estabelecendo aqui. E nesse caso em específico, é interessante que o marco do merecimento era a observância da lei mosaica, a submissão ao judaísmo e todos os seus estatutos. Porém, irmãos, ainda hoje o mesmo problema pode aparecer com roupagens distintas. O coração humano é idólatra, é mau, pecador e muito criativo. Então, não é difícil nós pensarmos aqui em cláusulas que líderes religiosos ou mesmo crentes comuns possam abraçar e impor aos outros como uma forma de se elevar a uma categoria mais fiel, mais digna do amor do que os seus pares. E assim criar uma categoria meio que gnóstica de santidade que deve ser alcançada para se ser aceito por Deus. Infelizmente, nosso coração é frequentemente enredado por orgulho e, em nome dele, nós abrimos mão, inclusive, do amor e da submissão ao próprio Deus na sua Escritura. É óbvio, nós vamos falar mais para frente que as motivações podem ser diversas para isso, não apenas essa que eu falei, de querer se colocar acima, mas fato é que nós somos apaixonados pelo orgulho, nós somos apaixonados pelo ego, por ter algo do que se vangloriar, por ter algo para bater no próprio peito e falar que mereceu. Então, basicamente tudo pode ser colocado nesse caminho de se tornar mais um degrau necessário para a salvação. E pior ainda é quando nós chegamos ao ponto de impor isso aos nossos irmãos, fazendo como Cristo criticou os fariseus de muitas vezes não entrar no reino dos céus e dificultar a entrada de quem está querendo chegar até lá. Então, para resolver essa questão, a igreja se reúne em sua sede, Jerusalém, com os seus apóstolos e presbíteros esses que estavam sendo preparados para sucederem os apóstolos na liderança da igreja, a fim de encontrarem na Escritura e reafirmarem com entendimento amplificado para todos ali presentes e para toda a igreja,
a direção de Deus para o seu povo a respeito desse tema. Irmãos, Martinho Lutero e outros reformadores colocam essa questão que está sendo tratada aqui em Atos 15, né, que é o sola fide, um dos 5 solas, somente a fé, salvação pela fé somente, como o artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. Então, não é uma discussão teológica boba, não é sexo dos anjos, não é coisa de acadêmico. Isso aqui é o cerne da nossa fé. Se somos salvos única e exclusivamente pela graça salvadora de Cristo Jesus, ou se é necessário qualquer outra coisa para ser adicionado aos nossos méritos, a nosso histórico, a nosso currículo, para sermos salvos. Essa é a questão fundamental da igreja. É isso que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. Tim Keller ele fala que essa é a diferença fundamental. Toda religião te entrega um método para conquistar o favor de Deus. Ela fala, olha só, existe uma divindade que ela é boa, muito melhor do que você, e você precisa fazer alguma coisa para essa divindade não ficar mais chateada com você e não te condenar. E aí os métodos variam. Caridade, boas obras, abstinência, o desmamar do mundo, do budismo, enfim, N possibilidades. E o cristianismo é o único que vai na contramão e fala, olha só, Deus está irado com você de maneira justa e santa pelo seu pecado, e Ele é a solução para o seu problema. Você não consegue fazer nada contra isso. Se Ele não vier e Ele mesmo se colocar no seu lugar, pagar o preço por você, você permanece condenado. Não existe esperança fora dessa possibilidade. Ou Cristo nos salva, ou permanecemos condenados. Ponto. Caminhando, irmãos, o primeiro a tomar a palavra e aqui não é que foi tudo organizado, calmo, maravilhoso, como algo civilizado, não, tá? Lucas deixa bem claro que teve um grande debate. E aí, no meio daquela confusão, daquele grande debate, Pedro toma a palavra, e quando Pedro começa a falar, os irmãos se acalmam para escutar o que ele tinha a dizer. E é interessante que Pedro, voltando, né? No parecer de Pedro, nós vamos ver algo que é o seguinte: existe de fato uma primazia do judaísmo no cristianismo. Isso é inegável. Nós aqui somos todos gentios. Mas existe uma primazia do judaísmo no cristianismo. Em que sentido? O embrião do cristianismo é o judaísmo. Nasceu dali. O nosso Senhor é um judeu. Jesus era judeu. O berço da fé cristã está ali. Abraão é o pai da fé. A nossa fé nasce e se baseia nos relatos históricos e inspirados de Gênesis, assim como do Pentateuco e todos os demais livros do Antigo Testamento, históricos, poéticos e livros dos profetas. Então, é óbvio que o berço do cristianismo está ali. Porém, nós entendemos que tudo aquilo que existe na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, que é igualmente palavra de Deus, igualmente autoritativa, igualmente inspirada, encontrou um cumprimento definitivo em Cristo. Então, nele, em Jesus, nós temos uma nova aliança. Inclusive, o argumento de Pedro, dizendo que há muito tempo Deus escolheu ele entre vocês, entre aqueles outros judeus, ou seja, o que ele está dizendo? Poderia ser qualquer um de nós, mas Deus escolheu a mim. Mas todos nós estávamos ali para serem escolhidos. Todos estavam ali com a possibilidade de sofrerem essa seleção da parte de Deus, para cumprir o chamado dos judeus. O chamado primordial dos judeus, como dizem os profetas, que é ser luz para as nações e testemunhas do Deus Altíssimo. Porque se Cristo é a imagem perfeita de Deus, se Ele é o cumprimento de toda a lei, de tudo aquilo que há no Antigo Testamento, não existe forma melhor de ser luz para as nações, pensando na ótica dos judeus, do que anunciar o próprio Cristo e o seu evangelho para as outras nações. Então, o que Pedro está dizendo aqui não deve ser visto como uma visão controversa, como se Pedro estivesse indo na contramão. Não, Pedro está falando para eles, olha só, pessoal, vocês não estão entendendo. Aquilo que a gente está esperando a vida inteira, os nossos antepassados também para acontecer, aconteceu agora. O Messias chegou.
E nós vamos anunciá-lo. E quando a gente anuncia, os gentios vêm, a gente está sendo luz para as nações. Foi para isso que Israel foi escolhido, em primeiro lugar. E mais para frente, né, nos versos 8 e 9, ele vai falar sobre como eles recebem, como nós, né, gentios, recebemos o Espírito Santo, da mesma forma que eles receberam. Recebem como também o havia concedido a nós. Então, mais uma vez, uma das promessas que os judeus aguardavam muito, vindo do Antigo Testamento, era exatamente o derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus. E o que ele está dizendo é, olha, nós recebemos aqui, né, dia de Pentecostes, e agora os gentios receberam, assim como nós. Então, vocês estão brigando, mas está tudo acontecendo do jeito que era para acontecer. E um outro ponto interessante em cima disso é que Pedro diz que foi Deus quem decidiu alcançar os gentios. Então, o mesmo Deus que escolhe Israel sem motivo aparente, sem Israel ter merecimento qualquer de ser escolhido, que é o que o Antigo Testamento deixa bem claro, foi o mesmo Deus que escolheu alcançar os gentios. E isso aconteceu por meio do Espírito Santo, assim como aconteceu com os judeus durante o Pentecostes, deixando claro que não há distinção na obra de salvação, do qual todos foram alvos. Todos foram amados pelo mesmo Deus, todos foram regenerados pelo mesmo Espírito Santo, todos foram salvos e depositam a fé no mesmo Senhor Jesus Cristo, e todos agora fazem parte da mesma família. Pedro chega a dizer que o próprio Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós, purificando-lhes o coração por meio da fé. Não estabeleceu distinção alguma entre nós. De novo atacando a síndrome de Caim, que eu citei no começo. Mas como assim não tem nenhuma distinção? Não tem nenhuma distinção. Mas eu nasci na igreja, meu pai era pastor, meu avô era reverendo, meu bisavô era presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Amém. Amém. Parabéns, que bom. Deus te abençoou. Mas o irmãozinho que apareceu aqui, que ontem era satanista, é alvo da mesma graça, vai para o mesmo céu que você. E qualquer briga que se tenha com isso no nosso coração é uma briga direta contra Deus, que é o que o próprio Pedro vai falar mais à frente. Pedro faz questão de deixar claro que os cristãos não são alvos de uma purificação meramente cerimonial, como era costume entre os judeus. Uma purificação que precisa ser repetida por incontáveis vezes por não ser suficiente, mas apenas por apontar para uma realidade futura. Na verdade, ele está dizendo que os gentios recebem uma purificação, né, os cristãos recebem uma purificação operada pelo lavar regenerador do Espírito, por um novo coração da parte de Deus, por uma nova natureza definitiva que nos leva do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, a preocupação com meras questões cerimoniais não seria apenas um erro, seria uma regressão, seria um retrocesso enorme, como deixa claro o autor aos Hebreus. E é como se Pedro estivesse falando, olha só, vocês estão preocupados com todo aquele crivo cerimonial, toda aquela purificação cerimonial que nós precisamos receber como judeus, mas o que eu estou falando para vocês é que o Espírito Santo purificou o coração deles. A raiz do problema, que é de dentro para fora, não de fora para dentro, foi resolvida. Então, por que agora ficar sobrecarregando esses irmãos com ritos cerimoniais, se aquilo que a cerimônia aponta já se cumpriu na vida deles, já se cumpriu no coração? É pura e simplesmente trazer um jugo adicional desnecessário para o seu coração. E como isso é desafiador, irmãos, para corações altivos e orgulhosos. Como isso é desafiador naquele momento em que nós nos sentimos especiais diante de Deus. Olhar para aqueles impuros, idólatras, pagãos, esquerdistas, bolsonaristas, direitistas, de extrema direita, de extrema esquerda, que vota no fulano, que vota no ciclano, que gosta do partido A, que gosta do partido B. E entender que agora, por meio da fé em Cristo, todo esse pessoal pode ser irmão diante de Deus. Absolutamente igual àqueles que sempre observaram a sua lei, que sempre buscaram observar a sua lei, que sempre foram vistos, talvez até por si mesmos, como superiores.
Essa é a parte do desafio do irmão mais velho, que Cristo expõe na parábola do filho pródigo. É olhar para aquele irmão que pegou a parte da herança, gastou tudo, volta e agora vai ganhar uma parte da sua herança, porque ele volta a ser filho, ele volta a ter uma parte da herança, só que é dele, ele gastou. Então ele vai pegar de quem? A do filho que ficou. E ao invés de questionar por que foi morto um cordeiro para festejar a volta dele, por que ele não foi jogado entre os escravos? Ao invés de fazer essa pergunta, que era a pergunta dos fariseus, que é para eles que Jesus está endereçando essa mensagem, se comportar como o próprio Cristo, de recebê-los com amor. O comportamento do nosso coração diante de situações semelhantes a essa é uma prova incontestável do quanto nós somos necessitados de constantemente nos lembrar do Evangelho, da nossa miséria e da maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus. Como é fácil, irmãos, nós virmos aqui para essa igreja, que é uma bênção na vida de todos nós, que é um oásis para todos nós, e nos esquecermos que a diferença entre nós virmos para cá e nós estarmos lá fora, junto com aqueles que muitas vezes nós estamos julgando no nosso coração, é a graça de Deus. Não é uma sabedoria que nós alcançamos, não é uma capacidade, não é uma moralidade nata que nós temos melhor do que os outros que nos fez tomar essa decisão. Mas única e simplesmente aquilo que Pedro falou aqui antes, a purificação do coração por meio do Espírito Santo na graça salvadora de Cristo. E aqui é onde está o grande mistério da igreja. Como eu falei, né? A gente olha para fora, ou nem olha para fora, olha para aqueles que pensam diferente da gente e já vê meio que uma categoria que não dá para salvar. Fala assim, ó, Jesus, essa galera aí não dá. Deixa só o nosso pessoal aqui que está muito bom. Deixa esse pessoal para outra igreja. Tem outra igreja ali que eles vão se sentir muito bem, mas aqui a gente não quer. E o mistério da igreja é esse. Essa é a maravilha que para o mundo é inconcebível e irreconciliável. O pastor Matthew Henry, comentando esse texto, há séculos atrás, diz o seguinte: os que se unem a Cristo por meio da fé devem se considerar tão unidos uns aos outros que todas as distinções, até as existentes entre judeus e gentios, são fundidas e absorvidas. Irmãos, o quanto isso é poderoso e confrontador em tempos de identitarismo, extremismo político, ideológico e de várias outras vertentes como nós temos hoje. Será que a gente realmente acredita que as diferenças entre nós, entre os eleitores do político A e do político B, que particularmente eu já acho algo um tanto quanto esquisito, você ser eleitor fidelizado de alguém, mas isso é discussão para outro momento. Será que a gente acredita que essa diferença é maior do que a diferença entre judeus e gentios? O que o gentio fazia para o judeu era abominação. Se um gentio vende um ritual pagão dele, passa por um mercado, por exemplo, em Éfeso, passa lá no mercado perto do templo de Diana, onde acontece todo tipo de moralidade sexual, e ele encosta num judeu, o judeu tem que se purificar. Porque encostar naquele gentio que teve contato com aquele tipo de cerimônia já torna ele impuro cerimonialmente. Essa distância não é maior do que a nossa, irmãos. E o que a gente está vendo aqui é que essa união abarca, inclusive, essa distinção entre os judeus e gentios. Então, qualquer dificuldade que o nosso coração tenha em enxergar a união da família da fé é muito mais por uma dureza do nosso coração do que por uma dificuldade que realmente exista, principalmente diante de Deus. Caminhando, para não me alongar muito, irmãos. Agora no versículo 10 é quando Pedro vai deixar claro, né, dizendo: agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Pedro aqui faz um questionamento contundente quando lembra aos judaizantes que o que eles estavam fazendo era tentar a Deus. Eles estavam repetindo não apenas o pecado de Jonas, né, que fica revoltado porque Deus queria salvar os ninivitas,
mas eles estavam sendo diretos em uma reprovação daquilo que Deus decidiu fazer com o seu povo por meio do Espírito Santo. Deus decide salvá-los por meio do Espírito Santo e da graça salvadora de Cristo e ponto final. Mas os judeus falam, não, Deus, o senhor está esquecendo. Poxa, o senhor deixou faltar aqui, tem que cumprir a lei também. Deixa eu consertar a obra do senhor, que o senhor fez pela metade. Então, com isso, eles se posicionam como verdadeiros inimigos, dispostos a dificultar os planos de Deus para a salvação dos seus. Trocando em miúdos, é Deus falando que quer salvar e eles falando que, Deus, eu sei que o senhor quer, mas vamos ver se vai dar. Eu estou pensando, deixa na minha mesa a assinatura com o nome do pessoal, que eu vou ver como é que eles estão no cumprimento da lei. Se eles estiverem com um cumprimento bom, eu aprovo a intenção de salvação do senhor. Senão, o senhor vai ter que procurar outra pessoa para salvar, porque esse pessoal aí eu não posso deixar passar. Aqui, eles estão escravizando aqueles que Deus decidiu liberar. Eles se colocam, de certa forma, como juízes de Deus e do plano de salvação dele, exigindo que os critérios deles fossem satisfeitos para que o plano pudesse ser aceito. Deus, eu entendi que o Senhor quer salvar. Eu entendi que o Senhor decidiu isso desde antes da fundação do mundo. Eu entendi que o Senhor matou o seu filho na cruz por isso. Mas eu não posso abrir mão desse critério. É muito importante para mim. Então, se o Senhor não deixar, se eu não puder impor isso aqui, não vai ter como eu conviver com isso, com essa decisão do Senhor. É óbvio que eles estão esquecendo quem é o Deus a quem servem. E que todos nós somos aperfeiçoados conforme a imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que nós nos pareçamos mais com Ele, não o contrário. Não que Deus e o seu reino se pareçam mais conosco. Deus é quem concede a sua identidade ao seu povo, e esse caminho não pode ser invertido. A igreja de Cristo, ela é concebida para ser o corpo visível de Jesus na terra. O caminho da igreja é se parecer mais com Jesus. Não mais comigo, não mais com o André, não mais com o pastor Cristiano, não mais com o pastor Eduardo, não mais com ninguém. Não existe projeto pessoal de poder, não existe projeto pessoal de identidade na igreja. É óbvio que a igreja está inserida num contexto social. A gente não vai vir para uma igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, vestido de índio, tocando tambor, porque a nossa cultura, isso seria estranho à nossa cultura, a gente não estaria comunicando o evangelho para quem está aqui perto. Mas isso não pode ser uma desculpa para que a igreja se torne um projeto pessoal de alguém, que é o que estava acontecendo com os judeus. Os judeus queriam que a igreja, o povo de Deus, fosse um projeto deles. Olha só como a gente vai ficar forte agora. A igreja está avançando, as pessoas estão aceitando Jesus. Quanto mais pessoas nós trazemos para o judaísmo, mais fortes vão ser os judeus. Então, o objetivo que a gente tinha lá atrás de que o Messias viesse como um líder militar, forte o suficiente para suplantar Roma, estabelecer Jerusalém como a capital do mundo e nós sermos a nação mais poderosa, agora vai ser possível. Porque toda essa galera vai ficar do nosso lado. De quem era esse projeto? De Deus ou dos judeus? E Pedro continua dizendo que esse jugo nem os nossos pais puderam suportar. E quando ele fala nossos pais, ele não está falando necessariamente o pai dele, que deu origem a ele, não. Ele está falando dos pais da fé, lá atrás, os que peregrinaram no deserto. Ninguém nunca foi salvo pela lei. É basicamente isso que Pedro está falando aqui. Pô, vocês estão... Olha, além de tudo que eu já falei, que vocês estão errados, além de todos os erros que vocês estão incorrendo, ainda existe o problema de que vocês estão cogitando algo que é impossível. Ninguém nunca foi salvo pela lei. É uma ilusão vocês acharem que o cumprimento que vocês fazem da lei é suficiente para a salvação. Assim como o dos nossos pais não foi, e o nosso não é. A salvação é única e exclusivamente por meio de Cristo. A função da lei sempre foi apontar a necessidade de um Salvador, nos mostrar o quanto nós somos naturalmente distantes e rebeldes a Deus, o quanto nós somente podemos encontrar o favor de Deus por meio de um Salvador. Alguém que não esteja sujeito à mesma condenação que nós. Alguém que tenha, de fato, cumprido de maneira plena, perfeita e ininterrupta a lei, que todos nós, sem exceção, quebramos repetidamente. Alguém que derrame o sangue, não pelos próprios pecados,
alguém que morra não pelos pecados que ela cometeu, porque senão não teria efeito sobre mais ninguém, mas pelos nossos. Nós dependíamos de um absurdo. Nós dependíamos de um amor impossível. E esse amor impossível encarnou, habitou entre nós, nós vimos a sua glória. Em Deuteronômio capítulo 27, Moisés ele vai repetir a lei para o povo antes da entrada na Terra Prometida. E Deus manda ele fazer algo muito interessante, que é, já tendo ele falado sobre toda a lei, repetido toda a lei ao longo do livro de Deuteronômio e toda a história do povo de Israel para eles, ele vai agora falar sobre as bênçãos e as maldições decorrentes da obediência à lei e da desobediência a ela. E com isso ele divide as tribos em dois montes, o Monte Gerizim, o Monte da Bênção, e o Monte Ebal, o Monte da Maldição. Uma ilustração, né, que alguns teólogos fizeram ao longo da história é a de que, figurando de maneira perfeita aquilo que Moisés fez, se nós tivéssemos toda a humanidade naquele momento, não apenas aquelas pessoas das tribos de Israel, o Monte Ebal estaria com toda a humanidade ao longo da história, de Adão até a Maitê, que vai nascer em março, se Deus quiser. Todos nós estaríamos no Monte Ebal. Todos, sem exceção, menos um. Esse um estaria no Monte Gerizim. Esse um receberia as palavras de bênção do cumprimento da lei. Todo o restante, por melhor que nós sejamos, por mais que a nossa mãe tenha dito que a gente era o melhor filho do mundo ao longo de toda a nossa vida, nós estaríamos no Monte Ebal. Sobre nós estaria o peso da condenação da lei. E o único capaz de receber as palavras de bênção da lei decide trocar de lugar com a sua igreja. O único que tinha os méritos suficientes para receber aquelas palavras de bênção e de louvor, troca de lugar e recebe a maldição. Isso não significa, irmãos, quando Pedro ressalta que a lei não pode salvar, que nenhum de nós pode suportar a lei, isso não significa que a condenação do pecado não inclui também a salvação do domínio do pecado. Pedro aqui não está advogando a favor da libertinagem. Principalmente tendo em vista que antes ele fala sobre a purificação do coração. Então, cogitar que essas pessoas que foram alcançadas pelo Espírito Santo vão viver de maneira libertina é um absurdo, é uma contradição em termos, porque ele está dizendo que a base é a purificação do coração. Um coração purificado não vai viver se regozijando, tendo a sua alegria, tendo o seu prazer, colocando a sua identidade naquilo que desagrada a Deus. Então, não é necessário que isso seja imposto. Isso é uma consequência. É um fato inescapável que um coração transformado e purificado por Deus vai se achegar a Ele, vai se aproximar cada vez mais dEle, vai ser conformado à imagem do Filho de Deus. O apóstolo Pedro ele escreve isso de maneira mais extensa nas suas duas epístolas, em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 25, e 2 Pedro também, capítulo 1, do verso 3 ao 11, mostrando que a mudança no estilo de vida, ela faz parte sim da conversão, é um fruto inevitável dela, mas não é o seu fundamento, nem é o seu alvo final. Cobrar que a mudança no estilo de vida, que a purificação seja um pré-requisito à salvação é um absurdo. Não existe coração purificado fora de Cristo. Não existe retidão moral verdadeira à parte de Deus. E todo homem sem Cristo está à parte de Deus. Então é óbvio que a primeira coisa que todos precisam é de Cristo. É da graça salvadora. Agora, caminhando, irmãos, para o parecer de Tiago, é interessante nós vermos que existia nos apóstolos, né, falando também sobre aquilo que nós comentamos sobre a questão de colocar na igreja a sua própria identidade, nós vemos aqui que os apóstolos entenderam muito cedo que o que eles estavam fazendo era cuidando do reino de Deus, não do reino deles. Tanto que eles preparam a próxima geração de líderes da igreja, principalmente a partir do avanço da igreja para fora dos limites de Jerusalém, com os apóstolos sendo os principais atores dessa expansão. Esses próximos líderes, né, que são os presbíteros,
assumem a liderança da igreja em Jerusalém, que é a sua sede. Então, os apóstolos, eles não têm um amor exacerbado pela posição de destaque, pela liderança em Jerusalém, ao ponto de estabelecer líderes, mandar eles para fora e eles continuarem ali naquela posição. Negativo. Quem fica ali naquela posição são os líderes que eles estão preparando. É a próxima geração. São aqueles que vão conduzir a igreja depois da morte deles. Que eles sabiam que viria, tanto que já tinha acontecido com alguns apóstolos, por exemplo, Tiago, irmão de João. E esses presbíteros, eles eram liderados por Tiago. Tiago, que é o mesmo autor da carta, que não é o Tiago, discípulo de Jesus, de Pedro, Tiago, João. Tiago era irmão de João. Aquele Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto. Foi decapitado antes de todos os outros apóstolos. Já esse Tiago que nós lemos aqui é o Tiago que escreve a epístola que existe no Novo Testamento, que era o meio-irmão de Jesus. E Tiago, ele era muito conhecido por ser um cumpridor, né, muito consciente da lei e do Antigo Testamento. Até por isso, nós podemos imaginar que existe essa figura de autoridade dele ser o último a falar no concílio e existir um cunho de autoridade muito grande nas palavras dele. Tiago aqui, ele vai ratificar a defesa de Pedro. E para isso ele usa um recurso muito interessante, que é quando ele diz que Deus, no verso 14, que Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Esse termo ele pode ser traduzido também por para si mesmo ou para a sua glória. Então o que ele está dizendo para aqueles judeus que conhecem muito bem essa expressão de um povo para o seu nome, um povo que recebe o nome de Deus, ele está falando para eles, olha, eles são igual a gente. Israel não era o povo que recebeu o nome de Deus? Israel não era o povo que Deus escolheu para ser glorificado no meio dos outros povos? Agora o que ele está dizendo Deus escolheu também os gentios para isso. Deus agora tem um novo povo que vai ter essa massa heterogênea que vai se tornando cada vez mais homogênea de gentios e judeus. E ele fortalece, né, esse argumento, essa defesa, diante dos judeus, utilizando uma comprovação bíblica do Antigo Testamento, onde ele diz que aquilo que estava acontecendo foi antes anunciado pelos profetas no plural, exatamente porque vários profetas falaram sobre isso. Mas ele escolhe em específico o profeta Amós, no capítulo 9. E é muito interessante o texto que ele escolhe, né, de Amós 9, porque aqui tem uma referência direta ao tabernáculo caído de Davi, que é, historicamente, para os judeus, o início da decaída do povo de Deus, o início da desgraça, digamos assim, de Israel, acontece com a divisão do reino e depois com a queda do trono de Davi. Por isso, em Daniel, a visão do Filho do Homem é algo que é tão valioso para os judeus, porque é o retorno do reinado de Davi, que foi de Davi e de Salomão, que foi o período de maior glória de Israel, da unidade do povo, da observância e cumprimento da lei, da bênção de Deus sobre o povo, que retornaria de maneira plena. E o que o Tiago está dizendo aqui é que essa nova aliança que nós temos em Cristo, ela foi anunciada pelos profetas, fazia parte do estabelecimento do reino messiânico, que era tão aguardada pelos judeus de todas as épocas. O novo povo de Deus, que somos nós, os gentios, que naquela época eram os gentios com os quais eles estavam tendo aqueles problemas, eles compartilhavam o mesmo rei davídico que os judeus sempre esperavam, Jesus. A esperança última dos judeus, que era o filho de Davi, que voltaria em glória para reinar de maneira perfeita, já tinha vindo, era Jesus. E dentro do seu reino estavam também os judeus, estavam também os gentios. Então o que ele está dizendo é, olha, esse pessoal, eles fazem parte do reino que a gente sempre esperou. Qualquer oposição da parte dos judeus não seria impedir os gentios de fazerem parte do reino do Messias, mas seria se colocar fora do reino. Ele, Cristo, ele é o cumprimento de toda a lei. Ele é o alvo de todas as profecias e o centro de toda a Escritura. Novamente, Tiago deixa isso claro. A expectativa acabou. A espera não faz mais sentido.
o rei chegou. Nós o vimos, ele está estabelecendo o seu reino está avançando por obra da sua mão, por aqueles que ele escolheu enviar. E aí ele segue, né, falando sobre como Deus, o Senhor, faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos, e finaliza dizendo: por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Aí vem a questão. Aí você vai me perguntar: Diogo, você está aí há, 40 minutos falando que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, que não depende de obras para nós sermos salvos, que esse era o entendimento dos apóstolos, que isso foi ratificado e tudo mais. Só que agora Tiago está terminando o discurso dele, dizendo que deve se escrever aos gentios para se absterem da contaminação dos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Essas recomendações de Tiago não são uma concessão à visão legalista. Não é como se Tiago estivesse querendo fazer um meio termo. Eu não vou abraçar totalmente o que os judaizantes estão falando, mas eu vou botar um pouquinho de legalismo aqui, só para eles não ficarem insatisfeitos, e vou deixar 90% de graça, 10% de lei, 10% de mérito, que o pessoal vai aceitar bem. Não é isso que o Tiago está fazendo. O que o Tiago está fazendo aqui é tendo um cuidado, um amor cristão, que o próprio apóstolo Paulo também vai esclarecer, vai deixar claro, em 1 Coríntios 9, em Romanos 14. Isso que ele diz aqui, a contaminação dos ídolos, imoralidade sexual, carne de animais sufocados e sangue de animais, né? O animal sufocado é porque o judeu ele matava o animal cortando a garganta e escorrendo sangue. Porque desde o início do Antigo Testamento, Deus deixou claro para o povo de Israel que não era para eles consumirem o sangue dos animais. E os gentios tinham o costume de matar o animal sufocado, com uma pancada na cabeça. Então o sangue do animal ficava todo dentro dele. Logo, comer um animal que era morto dessa forma, não da forma que os judeus matavam, era uma abominação para os judeus. Então, o que Tiago está fazendo aqui, assim como Paulo deixa claro em Coríntios 9 e Romanos 14, é dizendo que Moisés tem em cada cidade aqueles que anunciam nas sinagogas todos os sábados. Ele está falando o seguinte: irmãos, olha só. É óbvio que vocês não precisam da lei para serem salvos. Porém, em todas as cidades que o reino de Deus está avançando, existem sinagogas. Existem irmãos nossos que são judeus, que ainda cumprem a lei por questões culturais, que assim eles aprenderam. E para eles, essas coisas continuam sendo abominação. Então, em cuidado, para não gerar escândalo desnecessário nesses irmãos judeus, não façam isso. Abstenham-se disso. A imoralidade sexual que ele cita aqui, irmãos, não é como se ele estivesse dizendo que o judeu, depois de casado, continuava sendo promíscuo e agora ele tinha que parar de ser. Não. O judeu, o gentio que era convertido, ele se afastava da promiscuidade. Porém, os ambientes que ele frequentava, os ambientes pagãos, continuavam sendo ambientes mergulhados em imoralidade sexual. Como eu citei antes, em Éfeso, por exemplo, o templo de Diana era um templo onde existiam cultos, nos quais existiam ritos de imoralidade sexual constantes, ininterruptos, que era uma forma de louvor constante a Diana. Então, toda vez que alguém fosse perto do templo, onde existia um mercado, onde o centro econômico da cidade ficava, a pessoa, de certa forma, estava se aproximando dessa imoralidade sexual. Estava se tornando impura diante da visão dos judeus. Então, o que Tiago está dizendo é: irmãos, se afastem disso. Não gerem esse escândalo. Não gerem divisão no corpo de Cristo. Vocês sabem que isso vai ferir o coração dos nossos irmãos judeus. Então, se afastem disso. É puramente isso. A missão da igreja é fazer avançar o reino de Deus. E qualquer tipo de divisão, inclusive a própria liberdade que nós temos, deve sim ser sacrificada em prol disso, em prol da missão. Aqui o que Tiago está fazendo é deixando claro: a missão da igreja em avançar o reino de Deus, em levar o evangelho para as pessoas, é mais importante do que a sua liberdade de andar onde você quer, de se vestir do jeito que você quiser, falar do jeito que você quiser falar e fazer o que você quiser fazer. O reino de Deus é mais importante. E outra, quando ele fala isso,
ele, fazendo uma analogia com Paulo, em Coríntios 9, Romanos 14, ele está colocando os judeus como a parte fraca. Que é o que Paulo fala. Se comer carne fere o seu irmão fraco na fé, não coma, para que pela sua liberdade não se perca aquele por quem Cristo morreu. Então ele está colocando o judeu como a parte fraca. Falando, olha, a consciência do judeu ainda está cativa a isso. Então não faz isso. Não fere o seu irmão mais fraco. Você já tem maturidade, você já entende que isso não é pecaminoso, você já entende que Cristo fez novas todas as coisas. Muito bom. Mas não faça isso a despeito do coração e do escândalo no seu irmão. Irmãos, agora, partindo para a conclusão, a cobrança da circuncisão, ela não deve ser vista aqui como um fato isolado, mas sim como um marco físico externo de pertencimento ao judaísmo e consequentemente do compromisso com o cumprimento da lei e submissão a ela. Existe nisso aqui um risco muito grande para a própria concepção do povo de Deus em Cristo, que é a falta de compreensão do caráter missionário da igreja e da impossibilidade que essa condição fosse trazer para que os gentios permanecessem nas suas comunidades. Se isso aqui prosperasse, se a decisão do concílio fosse diferente, como que ia ficar a igreja de Éfeso? Não ia ter igreja em Éfeso. A igreja não teria força para acabar com o templo de Diana. Então, se naquele momento a igreja aceitasse essas amarras legalistas, a missão seria prejudicada. A igreja não avançaria. Assim como se nós colocarmos os nossos próprios critérios, os nossos próprios requisitos na pregação do evangelho e na recepção de novos irmãos, a igreja não avança. Se o Diogo só quiser irmãos como o Diogo, primeiro que a igreja vai ser um saco. Vai ter um monte de gente chata, que eu sei que eu sou chato. Segundo que a igreja não vai avançar. Quantas pessoas existem iguais a nós? Será que faz bem para o povo de Deus nós queremos uma igreja formatadinha, igualzinha a gente, Ctrl+C, Ctrl+V, do jeitinho que eu gosto? Esse não nunca foi o plano de Deus. Esse tipo de restrição exagerada, seja por preferência pessoal ou afinidade cultural, não pode ser elevado a um caráter mandatório, não pode ser visto de forma canônica, como infelizmente se observa em alguns grupos cristãos do nosso país. Infelizmente, nós temos grupos na nossa igreja não, irmãos. Na nossa igreja não, tá? Nós temos grupos na igreja do Brasil, na igreja no Brasil, que tiveram esse comportamento dos judaizantes. Estabeleceram cláusulas próprias, onde, se não forem obedecidas aquelas cláusulas, por mais que se professe a fé em Cristo, por mais que não se neguem os pontos fundamentais da fé cristã, não se consideram irmãos. Ao extrapolar aquilo que a Escritura nos mostra, nós não estamos sendo zelosos, estamos sendo impiedosos. Às vezes isso pode se revestir de zelo, né? Não, mas eu sou tão santo, eu amo tanto a lei que nem Jesus... Jesus eu ainda acho que ele deixa passar algumas coisas que eu não deixaria. Isso não é zelo, isso é impiedade. Isso é falta de compaixão, isso é falta de amor cristão. Criando escândalo desnecessário, a mensagem que já é naturalmente escandalosa do evangelho. Isso aqui é a última, tá, irmãos? Fica tranquilo. O evangelho já é naturalmente escandaloso, irmãos. A gente não precisa adicionar nada nele. Charles Spurgeon dizia isso, né? Uma vez elogiaram ele. Pastor, a sua pregação é tão maravilhosa, como é que o senhor faz? O que o senhor faz? Como é possível tantas pessoas amarem a sua mensagem e escutarem a voz de Deus por meio de sua pregação? O evangelho é um leão faminto. Eu só tenho que abrir a jaula. Eu não preciso atiçar o leão, não. Ele já está com fome o suficiente. Ele já vai fazer o que ele tem que fazer. Precisamos pedir a Deus a misericórdia de nos guardar desse tipo de erro, que pode ser tão grave para a vida de outros irmãos, ao mesmo tempo em que ele nos concede coragem e ousadia para sermos absolutamente firmes e assertivos a respeito daquilo que é claro na Escritura para a Igreja de Cristo. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, não é abram-se os portões. Não é isso. Qualquer pessoa que aparecer ali na porta e falar, eu gosto de Jesus, amém, você é irmão em Cristo, venha cear conosco. Não, não é isso. Não é isso. Existem critérios objetivos na Escritura para se identificar uma fé genuína.
esses critérios a igreja não pode abrir mão, em nome de amor nenhum. Ah, mas ele é muito meu amigo, mas ele é muito bonzinho, mas ele é muito relevante, mas ele é muito influente, mas ele é muito gente boa. Mas a fé cristã é essa aqui, de A a Z. Ah, não, eu só gosto de ir até o W. Infelizmente, irmão, você ainda não compreendeu ou não abraçou a fé cristã. Então, ao mesmo tempo que nós temos que ter amor suficiente para não colocarmos os nossos próprios critérios, nós precisamos de coragem suficiente para não abrir mão de nenhum critério que a Escritura deixa claro. Senão, de novo, a gente volta para o perigo de fazer a igreja do jeito que a gente quer. E não do jeito que o Senhor dela, aquele que morreu por ela, estabeleceu. O que de fato queremos quando adicionamos requisitos que o próprio Deus não estabeleceu para a entrada na família da fé? Será que nós queremos garantir que o reino seja nosso? Que o povo de Deus seja não a semelhança de Cristo, mas a nossa própria imagem? Ou talvez nós desejemos colocar critérios nos quais nós nos julgamos especialmente proficientes. Nisso aqui eu sou muito bom, então isso aqui eu vou colocar na igreja, lá no que nós cremos, quem somos nós, a identidade da igreja. Destacados, e com isso nós acabamos garantindo para nós mesmos uma posição de destaque. Bom, então, eu vou traçar o meu perfil, vou tirar tudo aquilo que identifica que sou eu e vou dizer que aquele é o perfil do cristão da Igreja do Redentor. Assim, todo mundo vai olhar para mim e falar, poxa, esse é o cristão ideal da Igreja do Redentor. Mas aquele critério não é de Deus, é meu. Ou ainda, uma forma de exercermos controle sobre aqueles que se achegam, mas ainda não se veem, então, preparados de acordo com as provas que estamos impondo. Será que, às vezes, esses critérios adicionais não são uma espécie de seguro que lideranças doentes, maléficas, dentro do cenário religioso têm para manter o controle daqueles que são membros das suas comunidades? Uma forma de controlar, de muitas vezes extorquir, de gerar pressão psicológica, de extrair favores, porque se eu digo que você não alcançou o favor de Deus, porque você ainda está devendo em determinado critério, eu me tornei a chancela de Deus para a sua salvação. Seja qual for o problema, a resposta que Deus nos concede na Escritura por meio do apóstolo Paulo, em Gálatas 5, versículo 1, é a seguinte: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E isso aqui que o apóstolo Paulo fala, não se pode obter de si mesmo, e ninguém pode conceder a você, mas somente por meio da operação do Espírito Santo em nós, fruto da morte e ressurreição de Cristo, por nós, de uma vez por todas. Porém, por fim, pode ser que você ainda diga, Diogo, eu acho que nenhuma dessas possibilidades que você falou é certa. Na verdade, isso é só um zelo, para não deixar a coisa correr solta. E sobre isso, uma vez eu escutei um grande pregador do Evangelho dizendo que toda vez que o Evangelho é pregado de maneira clara, explícita, ele tem que suscitar um temor por parte daqueles mais legalistas em relação à facilidade ou à gratuidade da fé, a gratuidade da salvação. E o risco de que, como consequência, isso gere pessoas libertinas. E a prova disso é Romanos, onde de 1 a 5, Paulo expõe o Evangelho, e ele começa o capítulo 6, falando, então agora vamos pecar para que a graça seja mais abundante, porque era um questionamento que ele sabia que ele ia receber. Então, pode ser que seja só um zelo, mas a resposta para isso está em Romanos capítulo 6. Nós morremos para o pecado com Cristo. Não precisa ter esse medo, Deus já se encarregou disso. Pode ficar tranquilo. Por fim, irmãos, tem uma passagem no filme de Lutero, 1953, bem antigo filme, onde ele está tendo uma conversa com o vicário von Staupitz, acho que é isso o nome daquele oficial da igreja, onde ele tinha apresentado várias relíquias que ele tinha adquirido para a igreja de Wittenberg, e Lutero não fica muito feliz com aquilo, não. E aí ele vai conversar com Lutero, Lutero, a essa época, já era doutor em teologia, e ele fala, doutor Lutero, vi que você não ficou muito feliz com as relíquias que eu adquiri para a nossa igreja. Eu acho que Cristo também não. E aí eles entram num debate, Lutero mostra para ele o que ele encontrou em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé,
Não existe nenhuma menção a obras, nenhuma menção a relíquias. Ele diz que tudo aquilo, na verdade, eram muletas que estavam conservando uma fé fraca, ao invés de apontar a fé verdadeira. E aí aquele vigário pergunta para ele, mas, Lutero, essas muletas que você está falando são basicamente a base da fé das pessoas. Se você tirar a oração aos santos, a veneração a Maria, se você tirar a cultuação às relíquias, o que você vai colocar no lugar disso? O que a gente vai dar aos fiéis no lugar disso? E a resposta de Lutero é uma e a única que nós precisamos. Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por o Senhor ter falado conosco mais uma vez. Te agradecemos pela forma tão maravilhosa com que o Senhor, de maneira gratuita, morreu em nosso lugar, entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos conceder a salvação. Te pedimos perdão, Pai, por tantas vezes que o orgulho toma conta do nosso coração, nos deixamos levar pelo ego e temos o desejo de adicionar coisas à nossa salvação e nos sentimos melhores que os nossos irmãos, mais dignos. Mas obrigado, Pai, por deixar tão claro na Tua Escritura no que de fato consiste a fé salvadora, no que de fato consiste a salvação que o Teu Filho conquistou para nós na cruz e a forma com que o Senhor quer estabelecer o Teu reino e a Tua igreja. Nos ajude a sermos fiéis, Senhor, e guarda o nosso coração a cada dia. Em nome de Jesus, amém.